Olá! Bem material, natural ou imóvel que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade. Patrimônios que foram construídos ou produzidos pelas sociedades passadas, mas que representam uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural. Apesar de reconhecer a importância desses locais, quais os desafios para o poder público para a conservação dessas construções? Quais ações da sociedade civil? Elas têm conseguido, ao menos, alertar sobre o significado do patrimônio histórico que, além de um valor material e estético, conserva em si elementos da história do lugar e da sua população? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! Transformadas em um espaço chamado Estação Cultura. Essas instalações guardam lembranças que contam parte da história de Campinas. Nós estamos na Estação Cultura, onde um dia foi a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E o historiador Henrique é quem vai falar um pouquinho dessa história desse espaço e também do Condepac, responsável pelo tombamento dos patrimônios históricos e artísticos aqui da nossa cidade. Henrique, em especial aqui a Estação Cultura, porque ela tem esse valor e quando a gente pensa em patrimônio, logo todo mundo pensa nessa estação. É porque este espaço ele é a transformação representada por meio do que era o agrícola, que eram as grandes fazendas de café, e transforma, isso passa para um conjunto de capital, mesmo o financeiro, o dinheiro. Então, enquanto nós estamos na cana-de-açúcar, em que você tem uma troca de mercadorias e um capital ainda muito pouco, no café ocorre o contrário, e é justamente aqui que nós temos isso. Então essa magnitude, essa estrutura, ela vem dessa transformação do capital agrícola para chamado então o capital de serviços e o capital urbano, porque até então você tem uma cidade que é uma cidade rural, né, um espaço urbano muito pequeno, e isso aqui é a representação dessa transformação para a cidade urbana, por isso é tão representativo. Esta estação foi inaugurada em 1872 e foi construída seguindo os padrões arquitetônicos ingleses do século XIX. Esse espaço é testemunho das profundas transformações urbanas que aconteceram na cidade naquela época. As pessoas sempre pensam em espaços grandes e públicos, mas também há tombamentos de espaços privados. Eu queria que você falasse um pouquinho de o que é o tombamento, o que significa a preservação através de um tombamento. Muita gente, inclusive, tem até uma certa... meu imóvel vai ser tombado, que horror, eu vou ficar preso. O que é exatamente isso? O processo de tombamento, ele vem no Brasil quase acompanhando o mundo, vamos dizer, naquele momento, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos o IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Getúlio Vargas vai fazer isso em 1937 com o Decreto 25. Ele vai permear, ele vai nos orientar como você devia preservar a sua memória. Esse é um primeiro momento. Em 1968, nós vamos ter então o CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. Em 1968, o Estado passa a ter uma prerrogativa também de cuidar do espaço dentro do seu território. E nós somos o primeiro órgão do interior do Brasil a termos um órgão neste sentido, de preservar a cultura, preservar a memória, a edificação, o que corresponde à historicidade desse espaço. O nosso é de 1988, é a Lei 5885. Como que ele se cria? Ele vem com o nome Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, e cultura é uma questão que abrange. Então você tem a questão ambiental, você tem a questão de costumes, edificações, os momentos que essa sociedade passou. Nesse sentido, então, com a criação do Condepac, o que era mais importante naquele momento? Que tipo de estrutura poderia ser
preservada, guardar a memória para futuras gerações. Esse primeiro tombamento, que é o 01/88, foram feitos 4, que era o que mais tinha naquela questão. A Catedral, a PUC Central, o Palácio dos Azulejos e a Campos Sales, né, que o pessoal antigamente chamava de Hotel Vitória. Essas 4 edificações, ela passa por que cidade? A cidade do século XIX. A cidade que está acabando a cidade rural, está entrando a cidade do café. É quando surge de fato a questão urbana. Então, os processos, eles vêm nesse sentido. Então, de preservar a memória. Sim, mas por que existe tanta resistência? Inclusive, alguns lugares que foram até tombados, a gente passa e hoje eles estão praticamente em ruínas. De fato. Aí nós temos 2 questões. Os imóveis do bem público, porque aí no processo ele independe se é bem público ou é bem privado. A prerrogativa se diz que qualquer bem que tem uma historicidade, ele passa a ser de direito de todos e não mais o direito da pessoa. A ideia do conceito, não a propriedade. Muitas vezes se confunde, então está tombado, eu perdi meu imóvel, né? Não vale mais nada. Não é bem assim. É que ocorre o seguinte: quando você tomba um bem privado, ele pode, porque se você não preservar, não conservar, esse benefício não ocorre. Ele pode ter a isenção do IPTU. Com essa isenção de IPTU, você não é grandes valores, mas já te ajuda numa manutenção. Você pode ter potencial de transferência de potencial construtivo, que é o que você poderia construir. Então, um exemplo, 2 andares, é o seu prédio. Ele poderia ter 7 andares, mas seu imóvel tem 2 andares. A diferença, que seriam 5 andares, você consegue vender isso no mercado imobiliário. Mas como fica a questão da preservação dos imóveis tombados? Uma coisa é tombar, que é o que nós estamos fazendo, preservar para o futuro. Só que naquela época, isso vale para o Brasil inteiro, o que era preservar no ato de conservar? Você tinha um conceito de preservar, de manter estagnado e cuidar daquele bem. Só que esqueceram na legislação o ato de preservar. Hoje já está começando a discutir o que é o preservar mesmo. Então é uma nova legislação que, quando esse bem está em ruínas, está caindo, o que eu posso fazer? Né? Então a pessoa não tem condições, no caso do privado, o poder público não tem também recursos por várias situações. Como que eu posso preservar? De fato, na legislação há um vazio. Então hoje está se tentando preencher esse vazio. Então, quando você tomba um bem ambiental, não só, porque eu não vou entrar no mérito sobre o que é importante você ter um bem ambiental, mas a parte histórica dele também conta muito. Em que fazenda ele estava, qual o tamanho daquela mata, que caminho se percorreu lá dentro. Quer dizer, o que aquela mata na volta, ou onde ela está inserida, ela auxiliou na formação da nossa sociedade. Um exemplo disso é o bosque. Você vê como é importante. É só uma área de bem ambiental? Não, ela tem uma historicidade da formação do espaço. Ele era o limite da cidade e hoje ele está no centro. Quer dizer, como que é a mata que havia aqui? É só ir no bosque, você tem noção que todo este centro era aquele tipo de mata. Ainda ligado à época dos trilhos, o Meu Ambiente foi conhecer todo esse eixo da linha mogiana. Patrimônio tombado, que envolve todas as estações até Jaguariúna, e o trecho que envolve Campinas está preservado. A responsável por esse trabalho é a ABF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Que para nós, na nossa condição, sempre foi um sonho, onde você conserta uma parte, quando você terminou o outro lado, você volta para o mesmo lugar. Ser tombado, a cobrança é muito grande dentro de uma cidade dos Barões do Café, de tanta história que Campinas tem, e as estações estarem caindo. Mais à frente, a Estação Tanquinho, que também foi restaurada. O que nós realizamos aqui foi uma recuperação das cores do tempo de 1926. A gente não poderia simplesmente pensar, olha, vou manter esse espaço, mas eu vou colocar uma tinta nova, uma cor nova, por que não isso? Quando você pinta a cor da moda, você torna a coisa descartável. Isso aí não é descartável. Tanto não é descartável que está aí há 90 anos. Então, quando você tem uma pintura que você traz a cor, quer esse tom,
Quantas pessoas a gente não vê chegando aqui e fala assim, ah, mas era essa mesma cor. Durante o processo de pintura de gente novas, quando a gente trouxe a cor de volta de 26, chegaram para mim, não conheciam nada disso. Eles falavam, nossa, eu até me sinto que a estação era assim. Nós fizemos uma investigação de todas as cores, como é que elas, as pinturas que tivemos durante todos esses anos. E é o estudo pictórico. É o levantamento, chama de prospecção pictórica, que é a gente ficar com o bisturi cutucando pontinho por pontinho para descamar todas as etapas de tintas que houveram. Com isso nós temos um tom, apontamos um caminho e nisso a gente fez descobertas de desenhos, de um monte de coisas que existe aí. Só que isso nós preservamos, protegemos para ser a referência. Isso chama-se educação patrimonial. Né? Você deixa aquilo lá como um testemunho, a gente chama de testemunho, para que quando se fizer um restauro, e aí é você trazer o modo de fazer, as características, como é que eram, todas, aí você, com isso você consegue fazer esse trabalho. Ao mesmo tempo, você traz de volta o prédio para ser usado e as pessoas começam a enxergar que aquele patrimônio realmente é importante e que faz parte da vida dele. Que então, hoje a cidade está assim por conta de algo que foi feito lá atrás. Que foi feito lá atrás. Sim. Isso daí realmente acontece. No próximo bloco, uma iniciativa que resiste à expansão imobiliária e ao conglomerado de prédios ao seu redor. A casa de esquina remanescente da década de 40, que foi recentemente restaurada. Obra que faz uma homenagem aos imigrantes italianos, descendência do proprietário Pedro Panazzolo, com referência aos patriarcas da família, além da alusão a 3 dos principais locais históricos de Campinas: a Estação Fepasa, o Jockey Club e a Catedral. Unir o velho com o novo. Como é possível manter uma construção antiga em um mundo contemporâneo? Este imóvel mostra que tudo isso é plenamente possível. E quem vai contar a história da revitalização da fachada deste imóvel que fica aqui na Padre Vieira é o Rogério. Rogério, fala para nós um pouquinho do início da sua história com essa casa. Uma homenagem à família Panazzolo, é um pouquinho da imigração italiana, né, que tem grande importância na formação do nosso país, né? E retrata esses personagens que fizeram parte dessa história. E a gente começou a conversar em novembro, dezembro do ano passado, e aí eu vim há um mês mais ou menos, há 3 semanas, executar essa pintura aqui, que é uma intervenção urbana, né? Um grafite, um mural, numa casa da década de 40. Eu comecei a trabalhar com arte, a fazer arte em 85, 88. Então, 40 anos depois, né, da construção da casa, a gente está unindo aí o contemporâneo, a minha arte contemporânea, em uma fachada antiga, né? E eu gostei muito do resultado, acho que alegrou bastante. O pessoal aqui da vizinhança elogiou muito, postou muito nas redes sociais. E tá aí o resultado. Mas por que o proprietário resolveu restaurar e manter as características originais da construção? Eu vi nesse casarão uma identidade com a arquitetura, uma identidade de preservação. Com o tempo a gente mudou e eu mexia um pouco com antiguidades, fazia feira de antiguidades lá no Centro de Convivências, e ele virou um local meio que depósito, uma parte dele que a gente só tinha metade dele alugado. Com o passar do tempo, foi consistindo mais essa história de fazer o casarão, de fazer o antiquário e também a ideia de o proprietário quis vender. E nós conseguimos adquirir essa parte, que seria dessa parte para cá. Depois ele resolveu vender a segunda parte, que é a casa do lado. Na realidade, a planta que a gente tem aqui é uma unidade única. Depois que ela foi sendo dividida.
foi sendo dividida, segundo eu sei da história, ela foi dividida porque metade daqui era do dono e metade de lá do filho dele. Tanto que lá ele demorou um pouco mais para fazer, a gente já tem uma outra característica arquitetônica. Lá a gente tem 2 pavimentos, ela mantém algumas coisas, graças a Deus, na fachada. E não na volumetria, porque ela passa a ter 2 pavimentos. Mas se você pegar essas colunatas de marmorite, elas se repetem na varanda de lá. Mas eram 2 casas separadas. Quando nós compramos, a casa do lado estava completamente descaracterizada, por conta de que ela é usada para aluguel de quartos, enfim, quase uma pensão, e foi se tirando as janelas de madeira que se apodrecia, botou a Sasazaki, várias portas que não existiam. O que nós fizemos? A partir do momento que virou nosso, que nós resolvemos encampar essa reforma, nós tentamos fazer alguma coisa para voltar. Garimpar materiais da década de 1940 foi um trabalho para este arquiteto. Nós conseguimos a porta de entrada em pinho de riga, que era uma folha da porta do Liceu Salesiano da Nossa Senhora de Auxiliadora, exatamente. A nossa janela, porque a gente não conseguia mais voltar completamente no original, então a gente procurou material antigo. A janela de lá, garimpamos, fomos atrás de outros antiquários, que não é o nosso foco, né? Nós não trabalhamos com peças de demolição, então nós fomos atrás de outros. A janela de lá são 4 bandeiras. Bandeiras é essa parte de cima da porta, né? Essa parte que fixa. São 4 bandeiras também do Liceu, que a gente montou e fez a janela. Também em pinho de riga. A outra porta também é de demolição. Então, a originalidade fica quanto à época. E a preservação pode também inibir os atos de vandalismo. Então, nós tínhamos certeza absoluta de que ela iria ser pichada. Poxa, se a gente está fazendo o máximo para manter a característica, para deixar toda a volumetria necessária, para fazer, inclusive a gente fez uma grade igual a essa daqui, fez lá do lado, na varanda, para ser igual. Isso é muito bom. Você pode, num imóvel antigo, num imóvel com as suas características que muitos não têm, né? Você manter a originalidade dele com uma intervenção moderna, né? Porque nós não mexemos nele, nós demos uma cara para a fachada. O que você diria hoje para o dono de um imóvel antigo que às vezes fala assim, não, prefiro demolir, olha, ou então meu imóvel está tombado e esse aqui não está, mas meu imóvel está tombado, eu não posso demolir, poxa, eu estou amarrado. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que você consegue ter uma convivência harmônica entre o imóvel. Eu faço uma comparação, não sei se eu sou feliz nela, mas é igual você fazer uma plástica, nem sempre fica bom, né? Às vezes você olha para a pessoa com plástica e fala assim, caraca, esse cara não devia ter feito isso. Não foi uma boa. Então você manter a originalidade do imóvel, ele tem a sua leitura, ele tem a sua cara, você não precisa mudar isso. As pessoas não vão comprar porque você botou laminado na frente, as pessoas não vão comprar porque você escondeu apliques maravilhosos de concreto que a gente tem antigamente, ou mudou a... Uma das coisas que as pessoas mudam muito são as portas e janelas, né? Eu acho que dá para fazer as duas coisas juntos, com certeza. E quem sabe essa ideia se propague e o imóvel seja tombado como patrimônio histórico? Está pensando nisso, ver como é que a gente iria agilizar. Também, talvez os vizinhos não tenham a nossa ideia, né, de tombamento, mas está conversando com eles, porque é um correr, né? É a minha, a do lado, aí tem um cara que demoliu uma e vem uma quarta, que era um correr de 4 ou 5 casas bem parecidas, da mesma época da construção. E essa esquina, mais que uma visão diferente, promove a integração entre professor e aluno. Passando por aqui, o especialista em patrimônio arquitetônico e artístico aprova a intervenção. O patrimônio, se você deixar abandonado, ele vai se deteriorando cada vez mais, né? Até a demolição total. Então eu acho que essa revitalização é algo muito importante, principalmente com a intervenção do Rogério, né? Que fez uma bela pintura ali, né? Poderia acontecer em mais casos aqui em Campinas, né? Não deixar que os prédios se destruíssem. Isso seria uma ação em conjunto, né? Com a sociedade, né? Com as universidades também, né? Todos têm um papel muito importante nisso. O professor vai mais longe e protesta contra a liberação de imóveis tombados pelo Condepac. Liberando para quê, né? Para demolição, né? Para
reestruturação. Então, seria interessante que se salvasse ainda esses imóveis, né? Inclusive, eu guardei essa listagem com todos os números das ruas, né? Por exemplo, o Barão de Jaguara tem 2, né? E a região de Feijó tem mais um tanto. Então, se pudesse preservar, mesmo que pequenos, né? Seria interessante. Porque por que nós vamos a Roma, né? Você vai ver o Coliseu. Se você destruir o Coliseu, ninguém vai a Roma. No próximo bloco, a união da sociedade para tentar preservar as ruínas de um local de grande valor histórico em Campinas. Tombado pelo CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o Casarão do Jambeiro se deteriora e, para que a situação não fique no esquecimento, o grupo Amigos do Casarão do Jambeiro, criado há 2 anos com mais de 1.100 membros nas redes sociais, tenta mobilizar o poder público e a sociedade para a preservação do local. A Maria Helena está à frente do grupo que discute há algum tempo por que do Casarão do Jambeiro está nessa situação, apesar de ter sido tombado na década de 1990. Maria Helena, como surgiu esse interesse pelo Casarão do Jambeiro? Eu vi esse casarão em outro estado. A propriedade da Guardinha já é de 84. Então vimos o casarão novo, né? Novo não, já é do final do século XIX e, portanto, ele já tinha boa idade, mas ele estava em boas condições. Correto. E aí, vendo tantas fotos, os fotógrafos apreciam fazer fotos aqui nessa combinação de ruína com natureza, e muitas fotos apareceram e a gente passava por aqui. E um dia chuvoso, eu estava em casa e a internet é ótima, eu fiz um grupo público com perguntas. O que fazer, como fazer, por que fazer, de quem é, eu não sabia nada mais. Só passava por aqui, era uma curiosa. Sabia que era um prédio tombado, tal, mas eu não sabia como, se era tombado de propriedade de alguém, pessoal, privada, propriedade privada, ou se era um prédio público. Sim. E aí, a partir dali, eu comecei a pesquisar. O site da prefeitura é muito rico nas informações do CONDEPAC. Então, há toda a documentação lá disponível. Então, é um prédio tombado oficialmente. Houve, infelizmente, em tempos mais recentes, acho que nos anos 90 ainda, foi nos anos 90, uma redução do espaço que já estava tombado. Então, todas essas construções que estão aqui à volta, diretamente, elas não deveriam ter sido feitas, mas foi feito um novo loteamento. Então ela estava no primeiro tombamento, incluindo essa área. Era maior. Correto. E aí reduziu-se o espaço e temos então apenas esse quadrilátero aqui, né, com o casarão. No conjunto arquitetônico da Fazenda Jambeiro, tombado pelo CONDEPAC em 1993, pouca coisa lembra a construção do século XIX. Aqui, apenas parte do muro de pedra e a casa-sede em ruínas. Exposto ao tempo, o imóvel está tomado pelo mato e tem seus tijolos e azulejos levados por quem passa no local, que é aberto ao público, sem qualquer proteção ou vigilância. Essa aqui era uma região de grandes fazendas de café, né, de outros tempos, do século XIX, de exploração de café, talvez de algodão, não me lembro bem, de muita escravidão, né? Sim. Então, a história toda presente nesse espaço é muito rica e merece respeito para a gente não repetir erros que a história já cometeu, né? E para informar jovens, desenvolver e preservar. O poder público municipal está ciente de todo o problema, garante Maria Helena. Eles são muito acessíveis a nós por conta de verem que a gente tem um interesse genuíno pela preservação. Agora, nós não conseguimos, e também certamente a prefeitura não conseguiu, essa articulação que vai demandar busca de recursos, né? Então, por exemplo, a gente precisa de um projeto. Eu fiz um contato com o Instituto de Arquitetura
que tem um escritório em Campinas. Eles se dispuseram e participaram de reuniões. Nós teríamos que ter projeto para daí, com esse projeto, sair atrás de busca de, por exemplo, Lei Rouanet. Não temos nada, então. A gente teria que começar do zero para restaurar aí. Isso. Nós temos alguns vieses. O CONDEPAC tem um projeto que implica até pesquisa de arqueologia, porque onde houve a senzala, diz que se fizessem escavações adequadas, poderiam ser encontrados objetos e documentos, documentação muito rica para essa época. Então, isso tem todo o seu valor, mas tem um viés que nem sempre é compatível com outras propostas. Existe um pessoal dentro do grupo que se dispôs a pôr a mão na massa. Gente que já foi carpinteiro, pedreiro, arquiteto, engenheiro, mas sem essa vinculação técnica do CONDEPAC. Então, eles disseram, a gente vai lá, a gente mesmo refaz a parede, a gente refaz o chão, consegue a madeira, porém temos que ter o andamento junto com o CONDEPAC. Isto aqui, quando foi tombado não só pelo casarão, mas também pela questão ambiental. Sim. Então eu acho que merece sim um estudo acolhedor, pensando nas futuras gerações.